E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar falando aqui sobre o empirismo, ok, gente? Agora nós vamos falar de um empirismo crítico ou anti-especulativo, ok? Quando nós falamos sobre esse empirismo crítico ou anti-especulativo, nós vamos falar do grande John Locke, ok? Então vamos falar hoje na nossa aula sobre John Locke, beleza, galera? Então, assim, a preocupação primeira do John Locke, galera, é construir um caminho mais seguro para a ciência. E como seria a construção de um caminho seguro para a ciência? Um caminho que não entrasse na questão metafísica ou no entendimento descartiano, por exemplo, das ideias inatas, certo? Como infinito, perfeição, enfim, Deus, é óbvio, né? Enfim, como Deus. Então, assim, um caminho do conhecimento que não se direcionasse à metafísica, tranquilo. Então seria um caminho mais seguro para a ciência, certo? Então, vamos aqui a um trecho da obra do John Locke, que é Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1690, que ele explica pra gente aqui um pouquinho sobre esse entendimento dele, tá? Vamos lá, gente, nós temos aqui, vamos lá, abre aspas, gente, ó. Meu trabalho é como o de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento, fecha aspas. Pergunta, o que é o entulho aí? O entulho, galera, são as ideias inatas, é a metafísica. É tudo aquilo que não se baseia na experiência. É aquilo que se baseia nas opiniões, nos achismos, né? É aquilo que não engrandece a ciência, certo? Então, na mentalidade de John Locke, somente aquilo que nós vamos ter a partir da experiência, né, nós vamos poder construir de fato esse caminho seguro, né, a partir das experimentações. Vamos poder construir esse caminho seguro para a ciência. Beleza? É por isso que ele vai dizer que nós somos tábula rasa, né? Ou seja, uma folha em branco, uma tábua sem nenhuma marcação, né? Algo a ser marcado ainda, algo a escrever a sua história ainda, enfim. Então, na cabeça dele, é a partir da experiência, na vivência humana dessa realidade que nós vamos construindo conhecimento. Então, gente, o empirismo do John Locke, nós vamos ter aí que ele parte da seguinte interpretação, de que tudo é derivado, gente, das nossas experiências. Como eu disse, tábula rasa, né? Nós não nascemos com nada pronto já, nós vamos experimentando e desenvolvendo conhecimento a partir desses experimentos, ok? Então, assim, podemos chegar a ideias, como na geometria, devido à dedução, ok? Mas o conhecimento de fato sobre as coisas do mundo e tudo, nós vamos ter na parte da experimentação. É por isso que ele tem um outro fragmento que também define muito bem aquilo que ele direciona como caminho do conhecimento, certo? Que é o seguinte, abre aspas aí, certo? Aqui, os objetos externos fornecem à mente as ideias das qualidades sensíveis, que são as diferentes percepções que produzem em nós, e a mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. Fecha aspas. Esse fragmento ele traz para a gente a seguinte compreensão, que nós percebemos o que o objeto nos oferece como informação, depois aquilo que nós percebemos ali, nós formulamos ideias sobre aquilo dali, e depois que formulamos ideias, na explicação, a partir desse entendimento, nós construímos aí entendimentos nas palavras, ok? Então, de forma assim objetiva, nós recebemos essas informações, nós temos percepções sobre o mundo, mas como essas percepções se estruturam na mente, e que a gente possa diferenciar a nossa experiência sensível da forma como nós a interpretamos, ou seja, o que nós percebemos e o que nós interpretamos, intelectualmente falando, ok? Então, como que a nossa mente organiza essas experiências, ok? Então, o John Locke ele vai trazer aí dois pontos importantes, uma divisão muito importante aqui na questão da interpretação das coisas, na organização mental da nossa experiência, ok? Que são as qualidades primárias e as qualidades secundárias, né? Então vamos lá, gente. Nós temos aí, queridos, as qualidades primárias. É a forma, a extensão, o volume, né? São características do objeto. As primárias não mudam, né? São independentes das interpretações. Por isso, pouco importa se você interpreta de um jeito ou outro, a coisa é aquilo que é, né? Porque essas qualidades são do próprio objeto, ok? As qualidades secundárias podem mudar de acordo com a interpretação de cada um, certo? É aquela coisa, por exemplo, a cor. Se a gente bota aqui um vermelho, vão ter pessoas que vão gostar do vermelho
que vão interpretar o vermelho de tal forma, vão ter pessoas que vão interpretar o vermelho de outra forma, totalmente oposta. Se eu coloco aqui aquela feijoada, aquele cheiro maravilhoso, aquele gosto maravilhoso, para mim é maravilhoso. Para outras pessoas, talvez antes mesmo de botar na boca, só de sentir aqui o cheiro já faz aquela cara feia, né? Então, são qualidades que vão sendo alteradas a partir da interpretação do indivíduo. Tranquilo? Beleza, gente. Então, assim, vou até mudar aqui de posição, porque nós vamos entrar agora num outro ponto do John Locke, que são, para falar a verdade, 3 categorias do conhecimento, que nós temos que ter um pouquinho de cautela para você poder entender, beleza? Então vamos lá. Gente, nós temos 3 categorias de conhecimento segundo John Locke, tá? Temos o knowledge, o true knowledge e o belief, certo? Então vamos primeiro para o knowledge. O knowledge, gente, é o conhecimento possível, certo? Pode ser interpretado como conhecimento da geometria, por exemplo, tá? Nós deduzimos, pensamos e estruturamos mentalmente, né, essas variadas ideias aí da geometria, né? Essas formas, né? E isso produziria o conhecimento, gente, né? Seria um conhecimento possível que a gente poderia fazer uma relação dessa dedução com a realidade, né? Nós poderíamos fazer isso e, de fato, encontrar a partir das nossas experiências, né? Só que, como eu estou dizendo, o knowledge é um conhecimento possível. Beleza. Depois, gente, nós temos aí o true knowledge. O true knowledge é o conhecimento verdadeiro, é o conhecimento essencial. É justamente esse conhecimento que o John Locke acredita ser impossível. Certo? Nesse ponto, ele está muito próximo do René Descartes, do solipsismo do René Descartes, ok? Só para a gente lembrar, o que é o solipsismo? Né? É aquela ideia de que a gente não consegue compreender os outros, né? As coisas do mundo, não conseguimos compreender. Né? Por mais que a gente tenha muitas informações, a gente de fato não vai saber o que as coisas são e as pessoas são. Certo? Então, beleza. Aí nós temos aí, gente, ó, Locke, ele critica as ideias inatas do René Descartes, mas nesse ponto do solipsismo ele aperta a mão do René Descartes, beleza? Então, assim, gente, o que existe são as ideias vindas da experiência, ok? As ideias inatas para John Locke e nada é a mesma coisa, tranquilo? E aí nós vamos para o belief, tá, gente? São as experiências sensíveis, né? Que acabam formando aí as crenças. Esse conhecimento, gente, ele consegue se conectar às qualidades secundárias, né, da interpretação pelos sentidos, ok? Gente, então vamos aqui. O John Locke também traz aí, para a gente poder entender melhor essa forma de compreensão a partir da experiência, ele traz aí um conhecimento e a preocupação em relação à linguagem. É muito importante a linguagem. Olha que aí também a gente se encaixa um pouco até com o Francis Bacon, quando ele vai falar do ídolo do foro ou do mercado, né? Que nós temos que ter uma preocupação com o vocabulário, com a forma de falar, não é? Nós não podemos usar de qualquer forma as teorias e os conceitos, né? E os conceitos, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos para não gerar conflitos e discussões bobas e direcionamentos pífios, né, para a ciência, certo? Então, assim, vamos lá. Vamos lá. Nós temos, vou pegar como exemplo aqui esse garotão. Nós temos esse garotão e temos esse objeto, ok, gente? Esse garotão aqui, galera, esse garotão aqui, ele vai captar o que o objeto oferece para ele, ok? Então, o objeto, gente, ele oferece informações para esse indivíduo, certo? Essas informações são transformadas em ideias na cabeça desse sujeito, ok? Beleza. As ideias, quando são formadas aqui na cabeça desse indivíduo, para a explicação e para o desenvolvimento do conhecimento, essas ideias se tornam, né, se transformam em palavras. Elas são representadas em palavras. Elas são transformadas em palavras, em conceituação, beleza? Então, aqui nós temos um objeto, né, que traz em si um signo, um conceito, né, e que esse indivíduo aqui vai captar essas características, essas ideias, a partir do que esse objeto transmite para ele. Ele vai formular essas ideias, e dessas ideias ele vai formular conceitos, palavras, ele vai formular teorias a partir dessa experiência, ok? Então, gente, nós temos aí uma primeira noção de linguística, ok? De estudo sobre a linguagem, sobre a interpretação, sobre a informação, a comunicação, certo? Então é importantíssimo a gente compreender essa noção ampla do John Locke sobre a preocupação dele na interpretação das experiências, né? E na construção de conhecimento a partir dessas interpretações, ok? Então, gente, partindo dessas interpretações aí da comunicação, nós vamos entender que a comunicação entre os indivíduos, né,
Essa linguagem, segundo John Locke, seria simplesmente e puramente falando, né, a transmissão e recebimento, né, dessas ideias. Palavras não seriam apenas palavras, mas sim a codificação da interpretação dos indivíduos em relação à realidade. Beleza? Então, quando o indivíduo A vai falar com, deixa eu ver aqui, tem um. Quando o indivíduo A vai falar com o indivíduo B, o que esse indivíduo A fala para esse indivíduo B é a interpretação dele sobre as coisas, o entendimento dele sobre as coisas. As palavras para ele aqui têm toda uma função enraizada, histórica, de experiência, né, que ele divide com esse. E esse também vai ter palavras enraizadas historicamente, né, passadas para ele assim de uma forma visceral, vamos dizer, né? Então, vai estar carregada de sentidos para esse indivíduo aqui, que não são os mesmos sentidos desse indivíduo aqui, cara. Então perceba que a experiência de um para o outro é importantíssima para a decodificação interpretativa da realidade, certo? Então, assim, nós passamos para o outro, né, a nossa noção do mundo, né, para o outro interpretar. Por isso, gente, que as relações humanas são tão difíceis, ok? Você às vezes pensa que está abalando, está arrasando uma aula, passando tudo que você sabe para o aluno, e depois o aluno vem e diz assim, professor, não entendi nada. Né? Porque, assim, o professor não deve nem se sentir mal, e o aluno também não deve se sentir mal, porque parte desse entendimento que o John Locke está falando. Né? Para o professor, aquela linguagem vai estar mais fácil, para o aluno não vai. Gente, o aluno tem o seu ambiente natural ali, das suas palavras naturais, dos seus contextos, e os professores também vão ter os seus ambientes, e as suas palavras, os seus vocabulários, né? Que aí entra nesse conflito, nesse diálogo. Né? Então é importante a gente compreender que um simples diálogo é um compartilhamento de interpretações que nós temos das experiências do mundo. É por isso que, volta ou outra, gente, você vai encontrar pessoas quando vê outra sofrendo por amor, por perder alguém, quando você vê alguém ali na necessidade de conversar com outro, você diz, eu já passei por isso. Não, senhor. Você passou por coisas semelhantes que fazem parte da sua experiência com a realidade. Essa outra pessoa está sofrendo, está passando por uma experiência dela, certo? São semelhantes, mas a conceituação, a construção, a partir da experiência é outra, beleza? Então, gente, vamos encerrar aqui o John Locke, espero que vocês tenham curtido, e até a próxima, galera. Falou e toca na mão do Pai. Vamos lá!